Ansiedade. Nesse momento que a gente está vivendo, quem é que não está ansioso? Quem é que não está preocupado? Quem é que não teve que se reinventar para trabalhar, para viver em família, para simplesmente conduzir a rotina? E eu digo que esse momento que a gente está vivendo é um momento de muitas provações pessoais, de autoconhecimento, de entrega e de avaliar nossa capacidade de se reinventar. É um momento que eu julgo de transformação para todos nós. Esse foi o motivo que eu escolhi para fazer esse vídeo sobre ansiedade, para poder ajudá-los a controlar a quantidade de sintomas que pode levar a umas complicações que podem ser muito bem controladas. Então, nosso tema hoje é ansiedade. Ansiedade é um conjunto de sintomas que pode levar a medo, nervosismo, e algumas pessoas vivenciam isso de uma forma mais frequente. Algumas pessoas ficam ansiosas com alguns momentos, com alguns acontecimentos na vida, e outras vivenciam essa ansiedade no dia a dia. E é aí que está a minha preocupação. Como eu, Luciano Bruno, posso ajudar você que tem ansiedade a diminuir essa sintomatologia, a diminuir essas complicações causadas pela ansiedade. A primeira coisa que tem que ficar claro para a gente tratar essa ansiedade é entender quais são os gatilhos. Nós só tratamos a ansiedade de forma realmente eficiente quando nós sabemos quais são os gatilhos. O que eu digo dos gatilhos são, por exemplo, ansiedade para fazer uma prova, nervosismo com expectativas de um projeto novo, ansiedade por compulsão à comida e uma série de coisas. O que está levando a isso? Quais são os gatilhos? Então faça um exercício para tentar identificar por que desses gatilhos, quais são esses gatilhos e por que eu tenho ficado ansioso. Muita gente durante a quarentena ficou ansioso pela incerteza, pelo fato de não conseguir trabalhar, pelo fato de não conseguir colocar projetos que já estavam praticamente prontos em andamento. Eu vivenciei isso. Então vivenciei isso. Tinha muitos projetos que foram temporariamente adiados porque não dava para fazer, eu necessitava de muitas coisas. Por exemplo, durante a pandemia, muitos vídeos no canal do YouTube não foram gravados da forma que vocês estão vendo agora. Eu fiz lives, eu fiz uma série de coisas, eu tive que me reinventar. E isso me gerou sim ansiedade, porque não era o padrão de vídeo que eu queria, não era a forma que eu queria mostrar para vocês, mas durante esse tempo eu dei o meu melhor e não me cobrei tanto. Porque se eu me cobrasse tanto, a minha ansiedade ia piorar, eu descontaria isso em alguma coisa, ou na falta de sono, ou na comida. Cada um desconta de alguma forma. Por exemplo, quando eu estou ansioso, eu não fico desesperado procurando comida, mas eu não durmo. Quando eu boto a cabeça no travesseiro, parece que vem toda aquela problemática ou aquela expectativa, eu não consigo dormir. Aí eu não olho no relógio, porque eu falo, não vou ligar esse celular, porque se eu ligar a tela vai me atrapalhar e eu vou perder o sono mais ainda. E eu não sei que horas são, quanto tempo eu dormi, se eu não dormi, e fico com aquele sono alerta. Aquele sono que a gente não sabe se dormiu ou não dormiu, que a gente chama de sono alerta, o tempo inteiro acordado, será que eu dormi ou não dormi? Então isso é o meu principal sinal de ansiedade. E você com certeza sabe o seu. Eu tenho muita fome à noite, eu tenho muita dor articular, eu tenho resposta inflamatória exacerbada, eu tenho diarreia. Então cada um vai ter uma manifestação diferente. E aí que a gente começa a fazer uma eliminação pensando num ponto de vista fisiológico e nutricional para a gente poder tratar. Vou começar com a primeira coisa, falta de serotonina. É o que é mais comum. A falta de serotonina é um dos principais gatilhos para a compulsão alimentar, para a dificuldade de sono. A falta do triptofano pode levar a uma falta da serotonina, e a serotonina é uma molécula bastante importante para a síntese de melatonina, que é o hormônio do sono. Se eu percebo, vou dar um exemplo, se 4 ou 5 horas da tarde você está muito ansioso, está compulsivo ou está muito cansado, pode ser um sinal que a serotonina está alterada, geralmente baixa. E geralmente 4 ou 5 da tarde são momentos estratégicos para a gente estimular a serotonina, para que 6, 7, 8, 9, 10 da noite, essa produção sequencial e constante de melatonina aconteça. E aí o sono vem.
Então se eu estou ansioso às 4, às 5, às 6, às 7, às 8, quando é 9 horas eu não tenho melatonina suficiente para dormir. Obviamente o sono não vai vir, então tu vai deitar, botar a cabeça no travesseiro, a cabeça vai estar a 1000, a gente pensa, nossa meu Deus, o que eu mais queria era dormir. E às vezes o sono não vem. Às vezes eu falo assim, eu vou rezar um Pai Nosso. Começo, fecho o olho, começo a rezar. Quando vê, eu já rezei 15 Pai Nosso. E continua aquela mesma ansiedade. Mas eu tenho alguns truques, algumas estratégias para dividir com vocês. Porque muitas vezes a gente não pode tirar o gatilho. Então nessa época de pandemia eu não podia fazer nada. Foi quando eu... parece que as coisas aconteceram para mostrar que a gente não tem controle de tudo. E às vezes quando nos tira um certo controle das coisas que a gente tem rotineiras, isso nos tira do prumo. E eu senti isso na pele. Todos os meus amigos, sei que você que está me assistindo agora também sentiu isso. Então, o que a gente faz para modular a ansiedade? Primeira coisa, tentar fornecer fontes de serotonina. E aí que vem a boa notícia. Sabe uma fonte de serotonina maravilhosa? Chocolate. Pronto, o Luciano Bruno me mandou comer chocolate. Eu tenho que comer chocolate todo dia. Tem mesmo, só que pouco. E não é chocolate, não vou nem falar o nome, mas daqueles da caixa azul, da caixa amarela, que está cheio de açúcar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo chocolate acima de 70% de cacau, uma quantidade boa de cacau, porque é no cacau que tem os ativos que vão ser convertidos, que vão auxiliar na síntese de serotonina. Então, as oleaginosas ajudam muito, castanha, amêndoas, o próprio chocolate 70, comer 1 ou 2 quadradinhos lá pelas 4, 5 horas da tarde, é bastante estratégico para aumentar a serotonina. Muitas vezes a gente pode entrar com suplementação e complementação do triptofano, que é um aminoácido que é usado para formação na cadeia, na síntese da serotonina. Então a gente pode entrar com suplementação do triptofano, 80, 100, 150, 200 miligramas de triptofano dia. Eu gosto de usar à tarde. Chave do controle da ansiedade, pessoal. Não deixe para fazer isso quando a bomba estourar no final do dia ou à noite. Então, por exemplo, estou muito ansioso, das 10 horas da noite eu vou lá, vou tomar um chá para baixar a ansiedade. Já não dá mais tempo. Então tá tarde. O que tinha que ter sido feito é lá pelas 3, 4 horas da tarde já começar a controlar essa ansiedade por meio de estratégias que aumentam a serotonina. E depois das 7, 8, 9, a gente vai fazer estratégias que aumentam a melatonina. A falta de serotonina, ou a baixa de serotonina, ela também acompanha os nossos níveis de cortisol, de monoaminoxidase. Tem essas alterações de cortisol, também influencia na síntese de serotonina. A monoaminoxidase, que é uma enzima produzida no intestino quando você tem desbiose, quando você tem desequilíbrio de bactérias intestinais, também pode aumentar a ansiedade pela diminuição da serotonina. Existe um outro fator muito interessante, que eu também quero chamar a atenção aqui para vocês, que é a falta de dopamina. Muitas pessoas, o primeiro sinal de falta de dopamina é uma libido muito baixa. A libido muito baixa está relacionada diretamente com os níveis de dopamina. E tem indivíduos que são muito ansiosos e que têm dopamina baixa, pode ter uma queda de libido justamente em função dessa dessa diminuição dopaminérgica. A baixa de dopamina aumenta o desejo por doce, o vício por doce, aumenta a compulsão alimentar noturna, aquela vontade de comer coisas que têm uma densidade calórica maior, pão, bolo, massa, macarrão, doce à noite. Então sempre fiquem atentos, será que a minha dopamina está baixa? Fiquem atentos se algum desses sintomas vocês apresentam. Se apresenta, talvez valha a pena usar estratégias que aumentam esse estímulo, que fazem o estímulo dopaminérgico. Eu gosto muito de usar a rhodiola, gosto muito de usar o magnésio, gosto muito de usar a boswellia, a cúrcuma para a modulação dopaminérgica. Os adaptógenos ajudam muito. Existe um adaptógeno chamado ashwagandha. A ashwagandha ela é um excelente modulador de dopamina, nem além e nem aquém, porque a baixa e a falta, ou excesso ou a falta de dopamina, pode trazer complicações muito ruins. O excesso de dopamina também é prejudicial, pode causar dificuldade de foco, concentração, dor de cabeça, e geralmente quem tem excesso de dopamina são aquelas pessoas que têm a conte lenta.
CONT é um gene chamado cometiltransferase que vai controlar essa absorção e ação da dopamina na fenda. O que acontece é, se essa CONT é muito lenta, existe um excesso de dopamina e esse excesso de dopamina passa a ser negativo do ponto de vista inflamatório, porque muito dessa dopamina pode ser convertido em epinefrina, norepinefrina, entrar em vias inflamatórias que não são nem um pouco interessantes. Cuidado com excesso de dopamina. Então, quem tem tendência a fazer excesso de dopamina, cuidado com bebida alcoólica, café, excesso de chá verde. Se você tem uma baixa de dopamina, o chá verde pode ajudar. Se você tem excesso de dopamina, o chá verde pode ser um problemaço. Então, experimentem, né, vejam que sintoma você apresenta mais. Esse excesso de dopamina ele é muito mais para aquela coisa de ansiedade, de pernas inquietas, de dor de cabeça, de efeito rebote. Um sinal muito importante dessa excesso de dopamina é ter efeito rebote. Muita excitação e uma baixa absurda. Parece que você está lá, quando vem uma dor de cabeça e uma queda de rendimento e um cansaço muito grande. Isso pode ser um excesso de dopamina que faz esse efeito rebote e é super comum em muitas pessoas. Por isso que eu gosto dos adaptógenos, porque eles vão controlar esses níveis de dopamina sem fazer pico e sem fazer queda. E esses adaptógenos são usados mais ou menos 2 vezes por dia. A gente pode usar na forma de fórmulas, como eu falei para vocês, a ashwagandha, o próprio triptofano tem também uma ação adaptógena, assim como a gente pode usar na forma de chá. Sabe um adaptógeno maravilhoso? A erva Tulsi, que é um manjericão sagrado, que é uma erva da Ayurveda, que é a Holy Basil, que tem uma ação adaptógena simplesmente incrível. E a gente pode fazer as misturas. Tulsi com licorice, que é o alcaçuz, o Tulsi com a cúrcuma também tem uma ação adaptógena bastante interessante. Existe um outro ativo chamado croxativos, que é padronizado em crocina e safranal, que também é um ativo extremamente importante para a ação adaptógena, tá? Então, se os níveis de dopamina eles são níveis oscilantes, porque tem gente que tem excesso e baixa, os adaptógenos eles vão ser muito bem-vindos. Então, mas o que eu posso fazer já de imediato, Luciano Bruno? Toma um chá de erva cedreira no meio da manhã, no meio da tarde. Toma um chá de melissa no meio da manhã, no meio da tarde. Toma um chá de gengibre no meio da manhã, no meio da tarde. Toma um chá de erva tulsi no meio da manhã, no meio da tarde. Já vai contribuir. E à tarde, quando vocês forem tomar o chazinho de erva cedreira, ou tulsi, ou chá de casca de romã, vocês pegam um quadradinho de chocolate para aumentar a serotonina. Então vocês vão modular a dopamina com o chazinho, olha só que bacana. Modula a dopamina com o chazinho e come um chocolatinho para aumentar a serotonina. Modula a dopamina, modula a serotonina. Aí as coisas começam a funcionar. Não é fazer restrição, não é comer demais. Porque se a gente comer demais, a gente vai entrar para vias inflamatórias que também não vai ser interessante. E às vezes a gente não consegue controlar, a vontade de comer doce é muito grande, porque os níveis de serotonina e de dopamina estão uma loucura. Então não é só culpa, é o seu organismo respondendo a fatores exógenos que estão te tirando do prumo, certo? Outra coisa bastante importante para a gente avaliar também são os níveis de acetilcolina. Guardem isso, níveis de acetilcolina. A suplementação com colina pode ser uma estratégia bastante interessante. A gente usa mais ou menos 100, 150 miligramas de colina dia, tá? Via prescrição, ou a gente aumenta o consumo, por exemplo, de gema de ovo. Gema de ovo tem uma concentração de colina muito grande. Muito grande. Então a gente pode usar alimentos mais amarelados, tem uma concentração grande de colina, e isso vai ajudar bastante na modulação dos níveis de acetilcolina. Esses níveis de acetilcolina estão envolvidos com a qualidade da nossa mitocôndria. Hoje se fala muito em biogênese mitocondrial e indivíduos que têm ansiedade podem ter um prejuízo na biogênese mitocondrial, que é a síntese de mitocôndria. Isso pode comprometer todo o metabolismo de carboidrato, de gordura, de proteína. Por isso que muita gente que tem esses distúrbios de ansiedade ganha um peso, porque tem uma dificuldade de fazer biogênese mitocondrial e a mitocôndria ela é uma organela-chave para a oxidação de gordura. E isso pode causar o aumento da resposta inflamatória e, consequentemente, o aumento de peso. Outro ponto-chave é a falta ou excesso de glutamato.
A falta de glutamato ela pode se dar por uma ingestão proteica muito baixa. Sabe aquelas pessoas que não consomem proteína, que acorda de manhã, come pão com manteiga, toma um copo de leite, aí na hora do almoço come arroz, feijão, aí de tarde come um pão com manteiga e de noite come uma sopinha ou come um arroz com feijão de novo, uma massa, um macarrão com molho de tomate. Essa pessoa simplesmente não consumiu proteína. Isso pode levar a uma baixa muito grande de glutamato, isso vai comprometer a síntese de serotonina, isso vai comprometer todo o nosso metabolismo de forma que essa ansiedade aumente. E ao mesmo passo, o excesso de glutamato é muito prejudicial. Aquelas pessoas que consomem muita proteína, já viram aquelas pessoas que falam assim, fiz a dieta da proteína e fiquei muito ansioso, tive muita queda de cabelo, tive muito isso, aquilo. Isso é um excesso de glutamato. Então por isso que eu não gosto de dieta da proteína, porque dieta da proteína, pelo excesso de glutamato, pode levar sim ao aumento da ansiedade. Então é um tipo de dieta que eu não gosto. Eu não gosto de dietas em que se usa só um tipo de macronutriente. Não é assim que a gente faz. Dieta de proteína é uma das maiores formas de aumentar glutamato e aumentar a ansiedade. E aí tem coisas que são difíceis de serem corrigidas depois. Então a gente não faz dieta de proteína. A gente pode aumentar a ingestão proteica, mas distribuir ao longo do dia. A gente nunca pode concentrar demais uma refeição com proteína. Se eu como, por exemplo, 2 bifes, eu passo a comer 1. Se eu como 2 pedaços de frango, eu passo a comer 1. Então isso é uma forma de modular glutamato. E nem vou falar do glutamato monossódico, que eu já imagino que vocês não consomem coisas que tenham glutamato monossódico. Isso também pode atrapalhar muito na gestão, no gerenciamento da ansiedade. Estão vendo que são muitas coisas que se faz? E aí a grande pergunta, existe uma dieta para melhorar a ansiedade, para controlar os níveis de acetilcolina, de catecolaminas, de GABA, de glutamato, de dopamina? Não existe uma dieta, mas sim uma coleção de estratégias que eu vou dizer para vocês agora. A primeira coisa que a gente faz é controle refinado da carga glicêmica. Isso não é carbofobia não, tá? A gente não vai parar de comer carboidrato, não é nem um pouco interessante. Mas não fazer muitos picos insulinêmicos, não comer muito carboidrato de alto índice glicêmico em horários que não deveriam, porque isso pode bagunçar o cortisol, pode bagunçar a serotonina, pode bagunçar a melatonina. Em que horário? À noite. Então à noite a alimentação ela tem que ter carga glicêmica baixa, não é para comer um pratão de macarrão, não é para comer um pedaço de pão ou um pão, ou comer algo que tenha carga glicêmica alta, não é horário. Deixa para fazer isso mais no meio da tarde, deixa para fazer isso mais na hora do almoço. Controle a carga glicêmica. Outro ponto chave é aumentar a ingestão de adaptógenos que eu falei para vocês por meio de chás. Quem tem ansiedade, 2 chás não são suficientes, tome 3. Meio da manhã, meio da tarde, antes de dormir, sempre com ervas adaptógenas, que tem essa característica, melissa, erva cidreira, capim santo, o gengibre, o licorice, a erva tulsi, todos esses, chá de cravo, chá de canela, chá de anis estrelado, todos esses podem ajudar demais na modulação de serotonina, de melatonina, na diminuição dos sintomas de ansiedade. Uma pergunta que sempre me fazem: jejum intermitente pode aumentar a ansiedade? Eu digo que se você nunca fez no primeiro dia, no segundo dia, pode aumentar sim. Porque vai ter aquela coisa, nossa, mas eu não estou comendo, agora era para estar comendo, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. Fica aquele desespero. Mas, à medida que a gente vai fazendo, o que acontece? O jejum intermitente é uma forma de aumentar a expressão de algumas proteínas como o PGC1-alfa, como o PPR-alfa, que vai aumentar a biogênese mitocondrial, que por sua vez vai auxiliar o nosso metabolismo intermediário, que vai auxiliar o nosso metabolismo acessório, e no final, qual benefício eu terei? Modulação dos nossos níveis hormonais, serotonina, melatonina. Aí as pessoas me dizem assim, nossa Luciana, é incrível. Quando eu comecei a fazer jejum, eu sentia fome o tempo inteiro. Hoje, no dia que eu faço jejum, o meu sono está melhor. Por que isso? Porque melhora a expressão e a síntese de serotonina e de melatonina. Então tentem, pode ser que o jejum seja uma boa estratégia. Digo que no início vai ser difícil, mas logo depois você se acostuma. Eu gosto, para as pessoas que têm mais ansiedade, começar com um jejum mais leve. 14 horas, na semana seguinte faz 16, na outra semana faz 18. Não precisa mais que 18 horas, já é de bom tamanho. Se o fato é um aumento, tem muito consumo de fontes animais,
e tem muita ansiedade, consome muita fonte animal, primeiro diminua a fonte animal e faz uma estratégia que a gente já vai começar a dar uma enganada no nosso metabolismo. Coloca 2 dias por semana para fazer dieta vegetariana. Então 2 dias não come fonte animal. Vou colocar, sei lá, terça e sexta. Toda terça e sexta eu só vou comer fonte vegetal. Isso vai ajudar muito na modulação de GABA, na modulação dos níveis de glutamato, na modulação dos níveis de catecolamina, de acetilcolina e no final pode ser que tenha um bom benefício ali no controle da ansiedade. Então fazer estratégias plant-based podem ajudar muito, que são estratégias vegetarianas. Low carb, já falei para vocês, fazer estratégias low carb. Eu não gosto muito do termo low carb, que às vezes é meio confuso, meio estranho, porque low carb para mim é uso racional de carboidratos, usar racionalmente. É o que eu falei para vocês. Se eu gosto de comer arroz branco, eu gosto de comer um pãozinho, joga para o meio do dia, não para as extremidades, nem na hora de que acorda e nem na hora que dorme. Nessas horas, a gente faz refeições que tenham uma carga glicêmica mais controlada para fazer modulação dos níveis de cortisol. Se eu não conseguir modular o cortisol, eu não consigo modular a nossa melatonina, a serotonina, e no final a gente não vai ter um sono reparador. Se não tem sono reparador, tem um catabolismo muscular muito grande, diminui a biogênese mitocondrial e vai ficando uma bola de neve. Estão entendendo? Então começa do começo, começa de pouquinho, começa diminuindo o café, começa substituindo o café por chás adaptógenos, que eu dei exemplo para vocês. Começa diminuindo a quantidade de proteína na refeição. Começa tentando dormir mais cedo, tentando fazer estratégias às 4 da tarde para estimular a serotonina e às 9 da noite para estimular a melatonina, com chás, com própolis, com coisas que são muito facilmente encontradas por aí, com geleia real, com pólen, que a gente pode incluir e que vai ajudar muito. São coisas simples que todo mundo consegue colocar no dia a dia. Ou seja, ansiedade não se cura com medicamento. Então não tem que ficar escravo de medicamento. Muitas vezes a intervenção medicamentosa ela é importante para tirar o indivíduo de alguma crise, de algum ciclo vicioso que criou-se, mas o nosso propósito aqui é tentar controlar essa ansiedade com o nosso estilo de vida. E dentro desse estilo de vida, vale salientar a atividade física. Tem gente que fala para mim assim, a pessoa fala, Luciano, eu tenho um sono muito ruim, eu sou muito ansioso à noite. A primeira coisa que eu falo é, não faça atividade física depois das 2 horas da tarde, faça na hora que acordar. Acorda, sem comer, em jejum, vai lá, faz 20 minutos de cardio, 15 minutos de cardio, 30 minutos de cardio, vai lá, estimula a biogênese mitocondrial, modula o cortisol. Simples fato de acordar de manhã, fazer atividade física vai fazer com que lá na frente, no sono, você durma mais cedo e tenha um sono reparador. Então o simples fato de acordar, fazer exercício, vai fazer com que o seu sono melhore muito. O seu sono vai ser reparador, porque você vai precisar dele para fazer exercício de manhã. Nos primeiros 1, 2, 3 dias é difícil, porque dorme direito. Tem que fazer atividade física, tá lá morto fazendo, mas com o decorrer do tempo, à medida que vocês vão se acostumando a fazer essa atividade física de manhã, tudo melhora. Sabe qual é o meu ritual? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou extremamente ansioso, eu sou modulado. A pessoa olha para mim e fala, nossa, Luciano, você é sereno. Eu sei modular a minha ansiedade, porque isso senão me traria muito prejuízo. Eu sou contilento, eu tenho doença autoimune, eu tenho um pacote completo para a ansiedade. Mas eu consigo modular. A minha rotina é, eu acordo, eu faço 10, 15 minutos de meditação misturado com respiração diafragmática e yoga. Sento lá em qualquer cantinho, faço meditação com aromaterapia. Eu sempre uso um óleo essencial chamado frankincense. Eu gosto do frankincense, do lavanda e do junípero. Esses 3 são excelentes. E o peppermint, que é o hortelã-pimenta. Esses são excelentes para controle de ansiedade. Vou lá, coloco umas 3 gotinhas de lavanda, umas 3 de peppermint e umas 3 do frankincense, que é o olíbano, que é a boswellia. Coloco lá no difusor e faço 15 minutos de meditação e de yoga. Levanto dali, tomo um pouquinho de guaraná cipó, um pouquinho de extrato de beterraba, uma coisa assim em pó. Já tô fazendo um contraponto, né? Então, calma, de repente estimulo. E aí vou lá, uso um guaraná cipó, um pouquinho de água, faço mais ou menos uns 20, 25 minutos de atividade física,
tomo meu banho, faço minhas coisas só depois de 1 hora mais ou menos que eu vou comer. Eu sempre faço isso. Isso é uma coisa que para mim me faz bem, que eu percebo que controla muito a minha ansiedade. Se eu tenho que sair de casa, eu tenho que trabalhar às 9 e eu tive que sair às 8, eu levo meu café da manhã para comer lá no meu trabalho. E assim eu consigo levar as minhas coisas. No meio da manhã eu tomo chá, na hora do almoço é a hora que eu jogo mais, que eu gosto de comer arroz, gosto de comer alguma coisa assim. É a hora que eu jogo essas coisas. À tarde, 2, 3 horas da tarde, tomo meu chazinho. Quando chega lá pelas 4, faço uma refeição importante, porque senão eu fico com vontade de comer um monte de bobagem de noite. Aí a hora que eu faço um monte de coisa com couve-flor, faço salgadinhos com couve-flor, frango e atum, minhas bolinhas lá com gergelim e levo para comer no trabalho, ou faço um shake, é a hora que eu uso um chazinho, a hora que eu uso uma fonte de triptofano, a hora que eu uso um chocolatinho. Faço meu jantar mais leve. Gosto de fazer sopa de legumes. Eu não uso muita proteína de difícil digestão à noite. Isso é muito importante. Não usem proteína de difícil digestão, como carne. Muitas vezes, quando eu quero concentrar minha sopa, eu pego Bone Broth Protein. Bone Broth Protein é a proteína do caldo de osso em pó, que tem uma digestibilidade incrível. Eu coloco uma colher de sopa na minha sopa, a sopa vai virar proteica, porque é uma proteína de excelente qualidade e é uma proteína que vai me trazer um repouso gastrointestinal interessante e não vai me deixar muito excitado, porque eu não gosto muito de proteína animal de noite. Só que eu não posso fazer uma refeição, um jantar sem proteína, porque vai me fazer falta e eu vou ficar com fome meia hora depois. Então faço a minha sopinha no prato, misturo o pozinho lá, o bone broth e pronto. Ou faço com frango desfiado, ou com um pouquinho de carne moída, mas como eu disse, eu não gosto de colocar muita carne na minha alimentação. Antes de dormir, eu uso magnésio, então para quem tem ansiedade, não se esqueçam, magnésio pode ser extremamente interessante. Principalmente o magnésio inositol, meia hora, 1 hora antes de dormir, que faz um relaxamento muscular global e a gente vai entrar mais rápido na primeira fase do sono. Só para elencar para vocês, os principais complementos que eu uso para quem tem ansiedade são vitamina D, magnésio, cúrcuma, licorice, os adaptógenos que eu disse para vocês, ashwagandha, crocos ativos, o próprio triptofano, a boswellia, que são os nossos complementos-chave. E, obviamente, essa mudança de estilo de vida que eu disse para vocês. Fazendo isso, pessoal, eu tenho certeza que vai ajudar. Não se contentem somente em ficar tomando remédio, antidepressivos, que vão trazer outras consequências. Mudem o estilo de vida. É dispendioso no sentido de investimento, de expectativas, de tempo, de tudo, até financeiro? Pode ser que sim, que algumas coisas a gente tem que abrir mão, tem que mudar, mas a mudança de estilo de vida sempre vale a pena. Eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse mudado o meu estilo de vida. Hoje eu sou um homem de 40 anos, saudável, feliz, que eu consigo controlar minhas emoções, sei gerenciar minhas emoções, e isso tudo eu digo a vocês por meio do meu estilo de vida. E tenho muito orgulho do ser humano que eu me tornei, do homem que eu me tornei, e vim aqui dividir isso com vocês. Então tudo que eu venho aqui falar para vocês é de forma idônea e que eu desejo muito que você consiga colocar em prática e que grande parte dessa sintomatologia desapareça. Esse é meu compromisso com você. Eu tenho um compromisso de sempre vir aqui passar essas informações para vocês. Agradeço mais uma vez pela confiança, pelo carinho. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo em mais essa mídia. Peço que vocês dão um like, isso nos motiva muito. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, comentem, porque se esse vídeo existe foi porque você pediu ali para a gente nos comentários. Faça seus comentários que a nossa equipe de prontidão vai avaliar e se a gente perceber que dá para fazer um vídeo, a gente faz. Muito obrigado, até o próximo vídeo. #tamo junto sempre.